Neste bloco, a gente começa dando enfoque no princípio do contraditório e da ampla defesa. Quando a gente fala em contraditório e em ampla defesa, percebam que geralmente esses dois princípios são tratados de uma forma conjunta. Percebam, a própria Constituição, no artigo 5º, 55, fala aqui de se assegurar contraditório e ampla defesa. A ideia do contraditório também está de forma expressa no artigo 7º, exigindo que o juiz zele pelo efetivo contraditório. Eu vou tratar contraditório e ampla defesa numa mesma perspectiva, porque a própria doutrina costuma dizer que esses dois princípios formam um par que dão ideia ou dão origem a um único princípio. Eu posso tratá-los sempre em conjunto. Veja, o professor Didier diz que contraditório e ampla defesa formam um belo e conhecido par. Não por acaso estão no mesmo dispositivo constitucional. Atualmente, em vista do desenvolvimento da dimensão substancial do contraditório, já eu falo sobre isso, pode-se dizer que eles se fundiram, formando o amálgama de um único direito fundamental. Por isso que eu estou trabalhando em conjunto, contraditório e ampla defesa. Para muitos, o contraditório ele é o instrumento de atuação do direito de defesa. Ou seja, a ampla defesa se realiza através do contraditório. Alguns dizem que a ampla defesa corresponde ao aspecto substancial do princípio do contraditório. Por isso, então, tudo amalgamado. Mas o que mais interessa e o que mais tem sido cobrado vem agora. É um estudo mais pormenorizado sobre o princípio do contraditório, entendendo que o contraditório ele pode ser visto sob a ótica de duas dimensões, a dimensão formal e a dimensão substancial. Quando a gente fala em dimensão formal do princípio do contraditório, a gente está falando daquela ideia mais simples de bilateralidade de audiência, o direito de informação e de reação. Só que esse é um contraditório que alguns chamam de estático. Ele é essa mera bilateralidade, o mero direito de dizer e desdizer. A doutrina mais contemporânea reconhece a necessidade de se falar hoje num contraditório que vá além dessa dimensão formal e se reconheça uma dimensão substancial, que, claro, não nega a ideia da bilateralidade de audiência, mas que vai além, buscando um contraditório que não seja meramente estático, que seja um contraditório que alguns chamam de dinâmico, ou contraditório substancial, ou contraditório efetivo. Por quê? Porque além da bilateralidade de audiência, ele vai exigir, primeiro, o contraditório, como o reconhecimento do contraditório como um poder de influência. Poder de influência significa que não basta assegurar às partes esse direito de ação e reação, a bilateralidade de audiência, mas assegurar às partes o poder de interferir na decisão do magistrado, interferir com argumentos, com ideias, com fatos, com argumentos jurídicos. E o contraditório, sob essa ótica, impõe ao magistrado o dever de levar em consideração esses argumentos, dando-lhe áreas de legitimidade democrática a esse princípio. Veja, o contraditório participativo, vejam, né? Participativo, dinâmico, efetivo, impõe ao juiz o dever de abandonar essa postura burocrática e meramente receptícia para ativamente envolver as partes num diálogo humano construtivo. O juiz não se limita a ouvir e as partes não se limitam a falar sem saber se estão sendo ouvidas, mas devem uns e outros, em comunicação de dupla via, construir juntos a solução da causa. Então perceba que o contraditório, ele então numa dimensão substancial, ele reconhece o poder de influência das partes e não aquela simples bilateralidade de audiência. Essa ideia de contraditório como poder de influência tem sido muito explorada nas provas. Veja comigo. Aqui em 2017, na prova da Defensoria da União, foi dito que, voltado para a concepção democrática atual de um processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade formal de oitiva das partes, certo? No mesmo sentido, vejam,
O contraditório substancial, que também chamam de participativo, de dinâmico, tem por escopo propiciar às partes a ciência dos atos processuais, bem como possibilitar que elas, olha quem está aqui, influenciem na formação da convicção do julgador. Correto? Ou ainda, mais recentemente, em que se disse que o princípio do contraditório abrange a garantia de que as partes participem do processo, mas sem o poder efetivo de influenciar na decisão a ser tomada? Claro que não, né? Com o poder de influência na decisão a ser tomada. E o contraditório em sua dimensão substancial ainda vai além, né? Por quê? Porque além do poder de influência, a dimensão substancial do contraditório proíbe o proferimento de decisão surpresa, também chamada de decisão de terceira via, impondo ao juízo o chamado dever de consulta, tudo isso que a gente extrai do artigo 10 do CPC, né? Que diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de manifestação, ainda que, não é salvo ser, ainda que se trate de uma matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício. Se as partes vêm na via A, o autor vem na via A, o réu vem na via B, não pode o juiz decidir com base na via C. Via aqui entendida como um fundamento que serve de base para o magistrado que não tenha sido submetido ao contraditório. É uma decisão surpresa, aqui assim procede. É uma decisão de terceira via. O STJ também fala aqui em princípio da não surpresa. Veja, em respeito ao princípio da não surpresa, é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, reforçando a ideia aqui da proibição da decisão surpresa no informativo 772. Que a gente pode usar como exemplo esse julgado aqui de 2021. Um primeiro exemplo, quando ele lembra que viola o artigo 10, a decisão que, de ofício e sem prévio contraditório, pronuncia a prescrição da pretensão. Seria uma decisão de terceira via, seria uma decisão surpresa. O juiz, nesse caso, tem que cumprir o dever de consulta. Ele tem que, então, ouvir as partes antes de reconhecer a prescrição. Veja esse outro exemplo doutrinário. Imagine que o juiz verifica no curso do processo que uma lei é inconstitucional, sem que ninguém tenha dito isso. Aí ele simula. Essa lei apontada pelo autor como fundamento do pedido é inconstitucional, julga improcedente o pedido. Veja, o juiz até pode fazer isso, mas antes ele deve submeter essa nova abordagem à discussão das partes, dizendo: intimem-se as partes para que se manifestem sobre a inconstitucionalidade da lei. E não há pré-julgamento nisso, até porque ele pode estar em dúvida sobre o tema. Então, bastante cuidado, começando com essa ideia geral, ainda não acabei o tema, mas temos na dimensão substancial do contraditório a proibição da decisão surpresa. O juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestar, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, mesmo que se trate de uma matéria conhecível de ofício, como é o exemplo da prescrição. Agora, cuidado. O STJ ele tem entendido que essa proibição da decisão surpresa, ela não exige do juízo esse chamado dever de consulta, quando a decisão ela apenas der aos fatos uma tipificação jurídica distinta daquela que foi invocada pelas partes, ou se o juiz apenas aplicar um dispositivo de lei que não tenha sido suscitado por elas. Veja, aqui nesse julgado do informativo 760, ele destaca que não se pode falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático nos autos, realiza tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, mesmo que as partes não a tenham invocado. É a aplicação do brocardo iura noviticuria. O juízo conhece o direito, independentemente de ouvi-las. Até porque a lei deve ser de conhecimento de todos. Então, repito,
Não há decisão surpresa se a decisão apenas der aos fatos uma tipificação jurídica distinta daquela que as partes invocaram, ou mesmo se aplica um dispositivo de lei que as partes não suscitaram. Nesse mesmo sentido, vejam, a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente quais dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa ele vai utilizar. Então, o STJ, de certa forma, ele esfria um pouco o conteúdo desse dispositivo, essas suas posições são muito criticadas, mas é o entendimento que ele tem dado ao artigo 10. Sobre o tema, o que vocês acham? Advocacia Pública 2023. O juiz ofende o princípio da vedação à decisão surpresa? Se, ao sentenciar, atribuir tipificação jurídica aos fatos referente à causa de pedir, de forma diversa e contrária à realizada pelas partes, sem antes provocá-las. Errado. Esse não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ou ainda, Magistratura do Trabalho, prova de 2023, a proibição de decisão surpresa, conforme previsto no artigo 10 do Código, não se aplica quando a matéria sobre a qual o juiz deva decidir seja de ordem pública ou possa ser conhecida de ofício. Pelo contrário, o artigo 10 diz que o juiz deve cumprir o dever de consulta ainda que se trate de matéria de ordem pública, ok? E para fechar o contraditório, cuidado com as espécies de contraditório. Primeiro, o contraditório prévio, que é a propósito a regra do CPC, que no artigo 9º diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então há uma regra geral de contraditório prévio. Todavia, claro que você já deve estar imaginando, existem também situações em que se admite o chamado contraditório diferido, que é quando a decisão é proferida contra a parte sem que ela seja previamente ouvida, assegurando-lhe o direito posterior de manifestação. Aquele mesmo artigo 9º que está aqui na tela, lá no parágrafo único, vai nos trazer aqui 3 hipóteses em que isso é permitido, que é permitido um contraditório diferido, também chamado de contraditório postergado ou contraditório postecipado, que é, em casos de concessão de tutela provisória de urgência, em algumas situações de concessão de tutela da evidência, a gente vai ver isso na aula de tutelas provisórias, e também no caso da decisão prevista no artigo 701, que é uma decisão em ação monitória, quando o juiz, então, expede o mandado monitório, já determinando que o réu pague, faça, deixe de fazer ou entregue, tem se considerado que essa é uma decisão interlocutória contra o réu e que é proferida mesmo sem oitiva prévia. Muito bem. Contraditório prévio, contraditório diferido, contraditório inútil. Contraditório inútil é aquele que é dispensável, já que a decisão a ser proferida sem a oitiva da parte será a seu favor. Afinal, o próprio Código diz que não se pode proferir decisão contra a parte sem que ela seja previamente ouvida. Então, o contraditório inútil é aquele, repito, dispensável, já que o juiz vai proferir a decisão sem ouvir a parte, mas a favor dela. Quais são os exemplos típicos que são lembrados nesse contexto? Primeiro, indeferimento da inicial. Ora, o juiz profere a decisão sem ouvir o réu, mas o contraditório nesse caso seria inútil, já que a decisão está sendo proferida a seu favor. Ou ainda, no caso de improcedência liminar do pedido. O juiz profere a decisão sem ouvir o réu, mas a decisão é favorável, a decisão é de improcedência. Então, nesse caso, o contraditório é dispensável, o contraditório é inútil. A propósito, fazendo aqui uma coerência normativa, o artigo 239 até lembra que para a validade do processo é indispensável a citação, ressalvadas essas 2 hipóteses, em que o contraditório, repito, é inútil. E para fechar, o contraditório eventual.
Contraditório eventual, pessoal, é aquele que é exercido em uma outra demanda. Eu preciso ajuizar uma ação B para me defender de um processo A. Estranho, né? Veja, exemplo clássico, o contraditório na execução de títulos executivos extrajudiciais. Uma vez que, como muitos sabem, a gente ainda vai abordar esse tema, o executado, caso queira se defender, ele tem que propor uma ação, a ação de embargos à execução. Então esse contraditório é eventual. Por quê? Porque ele está sendo exercido no plano de um outro processo. Veja, nesse sentido, deixei no seu material, há ainda o contraditório eventual, que é aquele em que a análise de uma questão é remetida para o plano existencial de outro processo. Dando-se ensejo ao contraditório apenas se, daí a ideia de eventual, né? A parte que figura no polo passivo da demanda, como o executado, tiver interesse em agir dessa maneira. Olha o nosso exemplo aqui, tal como acontece nos embargos à execução de título extrajudicial. Sobre o tema, e aí, certo ou errado? O contraditório não pode ser realizado de forma eventual em nenhuma hipótese no processo civil. Errado, ele pode sim. Tá bom? Para a gente fechar o tema e o bloco, veja essa questão aqui da prova do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para a magistratura. Considere hipoteticamente que, após procedimento administrativo, foi reconhecida a transgressão disciplinar e imposta ao militar a sanção de perda de 30 pontos em sua ficha funcional e suspensão de 10 dias. Inconformado, o militar ajuiza uma ação anulatória em face do Estado, ao fundamento de que esse ato foi desprovido de motivação, de justificação. Estando os autos conclusos para a sentença, o juiz identificou a prescrição da pretensão punitiva da administração. Certo ou errado? O juiz está autorizado a decretar a prescrição. Correto, é matéria conhecível de ofício, mas para respeitar o artigo 10 do CPC, após a intimação prévia das partes para se manifestar. Veja que importante, né? Tudo que dissemos, então, sobre o nosso princípio do contraditório. A gente volta tratando da fundamentação das decisões. Até já!